Deus está na beira do trono, pronto para manifestar. Ele nos deu, Hebreus 11, o capítulo 11, ele nos deu exemplo após exemplo após exemplo. E preste atenção nisso, nenhum deles era nascido de novo. Cada exemplo utilizado veio do Velho Testamento. Eles não tinham o acesso pronto ao Espírito Santo, que sabe o que Deus quer. Jesus, Deus e o Espírito Santo não estavam dentro deles, nem eles tinham nada para condicionar as mentes deles para estarem abertas para a mente de Deus. Nós estamos numa situação melhor agora, porque nós temos o Espírito da Verdade, nós temos o Consolador. Você sabe que você não tem como ir mais profundo em Deus do que o Espírito Santo te leva, e o Espírito Santo não te leva mais profundo do que as suas últimas instruções que você recebeu. Então nós precisamos nos aperfeiçoar em ouvir a voz de Deus, porque se o que Deus está dizendo é o que faz com que nós moldemos os nossos mundos e nós possamos ouvir o que Ele está falando, então não é só a confissão que está moldando o seu mundo. Ela pode moldar se você estiver falando o que Deus está falando. Você precisa estar falando aquilo que Deus está falando. Quando você diz o que Deus já disse, quando você começa a citar a Bíblia para você mesmo, tudo que você está fazendo é condicionando a sua mente, a sua alma. É por isso que o apóstolo agora está profetizando para nós. É o que Deus está falando. Quando você começa a dizer o que Deus está falando, isso começa a te abrir para aquilo que Deus quer que você faça. Veja, deixe Deus manifestar, é muito fácil. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Eu estou sempre tentando, me esforçando para trazer as coisas o mais simples possível, para que cada pessoa possa entender a palavra de Deus, porque você só consegue aplicar aquilo que você entende. Se torna complicado, aí provavelmente você vai me deixar de lado aqui. Então é preciso ser simples. E eu estava orando essa tarde e o Senhor simplesmente falou comigo o seguinte. Ele disse: deixar-me manifestar é fácil. Deixar-me manifestar, eu me manifestar é fácil. Eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 11. Vamos para o versículo 3. E toda a minha teologia, o meu entendimento de quem Deus é, tem sido transformado para melhor ao longo dos últimos 10 anos, desde quando o pastor mudou para o apóstolo. Ok? Então, o meu entendimento de Deus tem sido mudado, transformado. Eu comecei a ver os versículos de uma forma diferente. Sabe, se você já me ouviu ministrar em algum momento, eu sempre gosto de usar essa terminologia. De ponto de vista apostólico e ponto de vista pastoral. Um modelo de visão pastoral e apostólica. O que eu quero dizer com isso? A igreja tem tentado operar com 3 dons. Jesus deu em Efésios capítulo 4 5 dons para fazermos 3 coisas. Nós temos tentado fazer essas 3 coisas com 3 dons apenas. Isso tem feito com que nós andemos em círculos. Isso tem feito com que nos tornássemos centrados no eu mesmo, centrados no eu. Isso fez com que nós nos tornássemos focados no eu, porque agora, debaixo do modelo pastoral, os 3 dons ministeriais, eu vou falar novamente, você vai pegar os 3 dons ministeriais, colocam a ênfase no que eles podem fazer para o povo, para as pessoas. Ao invés debaixo do modelo apostólico da igreja, é sobre o que os 5 dons ministeriais podem transferir para o povo de Deus, para que eles possam fazer por eles mesmos. Então, ao fazer isso, muito da Bíblia tem sido ensinada a partir de um modelo
pastoral, querendo dizer que cada coisa na palavra de Deus tem sido colocada no alto, colocado você no centro. É autocentrada no eu. Você vai até Deus porque você precisa de algo. Nós oramos porque precisamos de Deus. Ou nós fazemos isso quando precisamos de Deus. Nós nos achegamos a Deus quando precisamos dele. Ao invés de, debaixo do modelo apostólico da igreja, me ouça com bastante atenção, debaixo do modelo apostólico da igreja não é sobre nós. É sobre Deus e sobre o que Ele quer fazer. Efésios capítulo 1, a oração que o apóstolo orou para Efésios no capítulo 1, ele diz: Deus, eu quero que os olhos do entendimento deles sejam abertos para que eles possam ver qual é a esperança do seu chamado e qual é a sua herança nos santos. Debaixo do modelo pastoral, se formos ler aquilo, é a nossa herança. Ok? Eu não sei que eu não sou o único aqui. Ok? Então, isso fez com que deixar Deus manifestar se tornou difícil. A razão pela qual tornou deixar Deus se manifestar difícil é porque nós tentamos fazer Deus manifestar ao invés de deixá-lo manifestar. Você está vendo isso? Porque Deus, Ele nos criou para deixá-lo manifestar. Nós fomos criados para deixá-lo manifestar. Nós fomos criados para deixar Deus fazer coisas grandes em nossas vidas. É isso que você foi criado para fazer. Você não foi criado para sempre estar lutando as guerras, as batalhas. Você foi criado para deixar Deus se manifestar e deixar Ele lutar as batalhas. Então, Hebreus capítulo 11, você está a ponto de ver algo diferente aqui. Hebreus capítulo 11, vamos começar no versículo 1. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não são vistas. Porque através da fé os anciãos obtiveram um bom relatório. Veja no versículo 3, eu quero que você veja isso. Através da fé, nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, para que as coisas que são vistas, elas não foram feitas com as coisas que aparecem. Debaixo do modelo pastoral, nós lemos esse versículo, eu sei que eu não sou o único, você vai entender o que eu estou falando quando eu disser. Nós lemos esse versículo e pensamos que são nossas confissões que moldam o nosso mundo. Nós pensamos que são nossas confissões que moldam o nosso mundo. Mas quando você realmente lê esse versículo, e ele diz, através da fé, nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. Vamos colocar no nosso vocabulário diário a palavra de Deus. Então, nesse versículo específico, a palavra é traduzida rema. Ok? Então, para aqueles de nós que não entendem o que rema é o que Deus está falando. Ok? Comparado com o logos, que é o que Deus falou, o que está escrito. Então, nesse versículo específico, ele está dizendo que, através da fé, nós entendemos que os mundos, no plural, foram moldados pelo que Deus está falando. Então, isso significa, eu posso provar isso para você. Esse versículo está escrito fazendo referência direta a Gênesis capítulo 1. Todas as vezes que Deus disse algo, e Deus disse, isso aconteceu. Deus disse isso para isso acontecer e aconteceu. Deus falou para isso acontecer e aquilo aconteceu. Através da fé, nós entendemos que os mundos, no plural, e esses mundos não estão apenas falando sobre céu, terra e inferno. Ele está falando sobre seu mundo.
Veja, ele está falando sobre seu mundo também. Veja, deixar Deus manifestar vai ficar muito simples, porque nós ficamos especialistas nas coisas pequenas e ficamos generalizados nas coisas principais. Nós fizemos da confissão algo super importante, quando a confissão ela é uma coisa menor. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com a confissão sendo uma coisa de menos importância. A confissão tem menos importância porque a sua confissão é só para acertar a sua mente. Quando você acorda de manhã e você lê suas confissões, isso é para te colocar no modelo correto de mente. Deus está sempre no modelo correto de mente. Então você, no molde correto, então, fazendo as suas confissões, você não está fazendo com que Deus faça nada. Está apenas te preparando as confissões para ouvir aquilo que Deus está falando. Mas, baseado nesse versículo que lemos, a partir de um ponto de vista pastoral, nós pensamos que nossas confissões estavam moldando nossos mundos. Se as suas confissões estão moldando o seu mundo, então Jeremias 29:11 tem que ser tirado da Bíblia. Está fazendo sentido isso? Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. É Deus falando conosco. Eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar um fim que você deseja. Então significa que Deus, Ele já colocou a vitória para nós ali demonstrada e já pagou por essa vitória com seu Filho Jesus morrendo na cruz. Então, quando nós lemos Hebreus 11:3, que ele diz, através da fé nós entendemos que os mundos foram moldados pelo aquilo que Deus está falando. O que ele realmente está nos dizendo é que nosso mundo é moldado por nós ouvirmos o que Deus está nos pedindo para fazer, ouvindo o que Deus está nos dizendo para fazer e nós colocando em prática o que ele está nos falando para fazer. Ok? Preste atenção nisso. Volta lá para versículo 6. Vai para frente para o versículo 6. Veja como isso faz sentido, porque novamente, nós nos especializamos nas coisas menos importantes e ficamos gerais nas coisas mais importantes. Quando você confessa, você está se treinando. Quando você faz confissões, você está se treinando para ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, nós ficamos tão ocupados com as nossas confissões e ouvindo a nós mesmos que nós não conseguimos tirar tempo para ouvir o que Deus está falando. Isso está fazendo sentido? Então, muitas vezes nós entramos em oração e nós vamos por nossa rotina e nós oramos e nós estamos todo barulho, nós estamos fazendo barulho, o som, quando às vezes é necessário que nós fiquemos quietos e vejamos o que Deus irá falar. Como que você pode fazer uma pergunta para Deus? Você faz a pergunta para Deus e você continua falando. Você faz uma pergunta para Deus e você continua falando. Você já teve uma conversa com alguém e a pessoa não deixa você nem falar uma palavra? Você não consegue encaixar nenhuma palavra nessa conversa? É frustrante falar com essa pessoa, não é? 11:6, preste atenção nisso. Ele diz, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Por que você pensa que é impossível agradar a Deus sem fé? Ok, deixa eu fazer o seguinte então para clarear mais. Vá para Romanos capítulo 10. Veja. Deixar Deus manifestar é fácil. E eu vou te falar, Jesus nos disse o segredo. Jesus nos deu o segredo. Mas porque nós temos estado num modo tão centrado no eu, nós temos tentado fazer tudo se aplicar a nós mesmos. Então, o que acontece é quando você faz tudo tentar se aplicar a você, se você não ouve instruções, ou se você não ouve a sabedoria que imediatamente resolve o seu problema, você não está pronto para executar aquela coisa.
Você não está pronto para colocar em prática. Então nós oramos, nós cremos que Deus vai nos dar instruções imediatas para resolver nossos problemas. Ao invés de descobrir o que Deus quer. Sabe, uma das coisas que eu corrigi na minha vida anos atrás, eu comecei a perguntar para Deus qual era a vontade dele para minha vida. Eu comecei a perguntar para Deus a vontade dele. Isso abriu a minha mente para receber instruções que podem não diretamente estar relacionadas a mim. Podem não estar relacionadas a mim, não ser sobre mim. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Deixa eu chegar lá. Versículo 17. Ele diz, então o que? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Novamente, essa palavra foi traduzida rema aí. Então a fé, ela vem através de ouvir aquilo que Deus está falando. Então veja, você pensou que a fé viria através de você ler a Bíblia. A fé vem quando você ouve aquilo que Deus está falando. O objetivo do Logos é fazer você entrar no rema. O objetivo da Bíblia é fazer você entrar na voz de Deus. O objetivo de você ler e renovar sua mente com a palavra de Deus é para te abrir sua habilidade para reconhecer a voz de Deus. Então a fé, ela vem através de ouvir aquilo que Deus está falando. Então, é por isso que nós entendemos Hebreus 11:3. Ele diz, através da fé, nós entendemos. Por que entendemos através da fé? Porque entendemos que a fé vem através daquilo que Deus está falando. Então, quando nós entendemos aquilo que Deus está falando, então agora nós conseguimos entender como que Deus vai moldar nossos mundos. Agora nós podemos entender como Deus vai manifestar na minha vida. Porque eu sou capaz de pegar na frequência da voz dele. Agora eu consigo pegar a frequência da voz de Deus e onde eu consigo colocar em prática aquilo que ele está me pedindo para fazer. Deus está na beira do trono, pronto para manifestar. E ele fez tão simples para nós, é por isso que ele nos deu Hebreus 11, o capítulo 11. Ele nos deu exemplo após exemplo após exemplo. E preste atenção no seguinte, preste atenção nisso, no capítulo 11 de Hebreus. Nenhum deles era nascido de novo. Vai lá e lê por você mesmo. Cada exemplo que utilizado veio do Velho Testamento. Eles não tinham o acesso pronto ao Espírito Santo, que conhece aquilo que Deus quer, que sabe aquilo que Deus quer. Jesus, o Pai e o Espírito Santo não estavam dentro deles. Nem eles tinham nada para poder condicionar as mentes deles para estarem abertos à voz de Deus. Preste atenção no seguinte. Eu creio que a nossa situação agora é muito melhor. Porque nós temos o Espírito da Verdade. Nós temos o Consolador. Você sabe que você não tem como ir mais profundo em Deus além do que o Espírito Santo te leva? Não tem como. Você não pode ir mais profundo em Deus além do que o Espírito Santo te leva. E Ele não vai te levar mais profundo. Ele não vai te levar mais profundo depois das últimas instruções que Ele te deu. Então nós precisamos nos especializar em ouvir a voz de Deus. Porque se o que Deus está falando é aquilo que faz com que nós moldemos nossos mundos e nós podemos ouvir, para que possamos ouvir o que Ele está e possamos ouvir o que Ele está falando, não são suas confissões.
Não são suas confissões que estão moldando o seu mundo. Podem ser, elas podem moldar. Se você estiver falando o que Deus está falando, veja, é por isso, vamos mais adiante. Você está a ponto de estar falando aquilo que Deus está falando. Quando você diz aquilo que Deus falou, quando você começa a citar a Bíblia para você mesmo, tudo que você está fazendo é condicionando a sua alma, a sua mente. Então veja, obrigado Espírito Santo. É por isso que o apóstolo está agora profetizando para nós. Porque isso é o que Deus está falando. O que ele profetiza para nós é o que Deus está falando. Veja, então eu não preciso que você anote aqueles momentos proféticos e os leia como confissões. Porque é o que Deus está falando. Então, quando você começa a falar aquilo que Deus está falando, isso começa a te abrir para aquilo que Deus quer que você faça. Isso está fazendo sentido? De volta em Hebreus. Veja, deixe Deus manifestar é muito fácil. Veja, deixar Deus manifestar não tem nada a ver com a sua inteligência, não tem nada a ver com seus talentos, não tem nada a ver com aquilo que você é bom, não tem nada a ver com aquilo que você não consegue fazer, nada disso. Se esse fosse o caso, então Deus estaria usando pessoas talentosas e não estaria usando pessoas que não têm talentos. Esse não é o caso. Aqui tem algo que todos nós podemos fazer. Cada um de nós pode fazer. E é isso, na verdade, vá para Efésios capítulo 4, eu quero que você veja isso. Vá para Efésios capítulo 4, rapidamente, depois você volta para Hebreus 11. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 e versículo 12. Os 5 dons ministeriais que Jesus deu foram para fazer acontecer essas 3 coisas: para o aperfeiçoamento, o amadurecimento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Você vê isso, certo? Então agora, o amadurecer em Deus simplesmente quer dizer que você não mais precisa que alguém segure a sua mão no Espírito. Porque lembre agora o que o apóstolo faz. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra para que os portais do sobrenatural possam ser abertos, para que todos aqueles que estão conectados possam entrar. Então, tem que chegar um momento onde os portais do sobrenatural estão abertos e você está correndo, você entra nele, porque você reconhece, comparado com no princípio, você tinha que ser guiado. A pessoa precisa ser guiada. Isso significa que eu não preciso o tempo. Significa que eu não preciso estar no mesmo lugar com o apóstolo o tempo todo, num local geográfico. Tudo que eu posso reconhecer quando os portais estão abertos no sobrenatural, é o que eu preciso disso só. Você está vendo isso? Então, a maturidade, uma das formas de os portais do sobrenatural estarem abertos é você conseguir ouvir a voz de Deus, é reconhecer a voz de Deus. Deixa eu falar de uma forma melhor. Você reconhece a voz de Deus. A razão pela qual eu continuo usando a palavra reconhecer comparado com ouvir, vá para Romanos capítulo 12. A razão pela qual eu utilizo a palavra reconhecer ao invés de ouvir é porque eu não quero que você limite a voz de Deus a decibéis ou a medida de som. Eu não quero que você limite ouvir a voz de Deus através de decibéis, quão alto Deus fala ou quão baixa a vozinha dele é. É mais importante que você reconheça, porque
Eli precisou reconhecer que Deus estava falando com Samuel, porque Samuel não conseguia reconhecer, porque ele pensou que era Eli chamando ele. Você está vendo isso? Mas quanto mais tempo Samuel passou com Eli, ele amadureceu, ele aperfeiçoou, que significa que agora ele conseguia ouvir a voz de Deus. Ou, deixa eu falar, reconhecer a voz de Deus por ele mesmo. E isso é importante. Por que isso é importante, reconhecer a voz de Deus? Porque quando você reconhece a voz de Deus, você acabou de pegar aquilo que Deus está falando. Você não está preso naquilo que Deus falou. Veja, porque você consegue ouvir a voz de Deus, você não precisa esperar para outra pessoa ouvir de Deus para você. Porque enquanto você precisa ter alguém ouvindo a voz de Deus por você, a pessoa está te controlando. Versículo 2: e não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Agora, por que a sua mente precisa estar renovada? Para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Provar ou reconhecer. Provar ou reconhecer. A Bíblia, você ler a sua Bíblia, isso condiciona a sua mente. Em outras palavras, o que eu quero dizer com renovar a sua mente? Quando você passa tempo com Deus, quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil se torna você reconhecer a voz dele. Você pode ouvir a voz de Deus em qualquer situação, em qualquer momento. É por isso que Jesus disse: minhas ovelhas, abra lá João 10, 27. Veja, isso é importante porque nós nos especializamos, na maior parte do tempo, nas confissões. Então nós confessamos e confessamos e confessamos e confessamos, nós confessamos. E muitas coisas que temos confessado é logos. A confissão, confessar, logos é uma coisa boa, mas isso só faz com que a sua mente seja condicionada, é tudo que faz. Só está apenas condicionando a sua mente para a rema, mas se você não sabe como ouvir de Deus e ter expectativa do rema, você vai ficar preso no logos, e Satanás quer você preso no logos. Uma das maiores revelações que eu ouvi o apóstolo falar foi quando Jesus estava sendo tentado. Satanás estava tentando Jesus e Jesus disse: está escrito. Depois, o diabo disse: está escrito. Mas depois Jesus mudou em cima dele e disse: foi falado, está falado. Como que Jesus sabe o que foi falado, o que está falado? Porque o Espírito Santo começa a transferir para ele aquilo que Deus está falando. Você está vendo isso? Onde eu falei para você abrir? Falei para você abrir aonde? João 10, 27, isso. Veja, eu não quero que você se especialize em confissões. Eu quero que você se especialize em passar tempo com Deus, para que você possa se tornar, você possa confortável com ouvir a voz de Deus. Em outras palavras, uma situação de pressão não vai fazer com que você mude. Quando a situação se levanta na sua vida, não é uma questão de entrar em pânico, é apenas uma questão de ok, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por que você pensa que Jesus disse em Lucas 21, 19, na sua paciência, tome posse da sua alma? Ele disse isso porque ele sabia que nós estaríamos deparando com situações que Satanás tenta trazer nas nossas vidas para nos fazer com que saíssemos do nosso caráter. Quando você sai do seu caráter, é difícil você conseguir ouvir o que Deus está falando, porque agora a sua mente está governando sobre você, tentando entender por si mesmo, ao invés de deixar Deus manifestar. Jesus disse em João capítulo 10, no versículo 27,
Ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. E eu dou a elas a vida eterna e elas nunca perecerão, nem nenhum homem arrancará-las da minha mão, irá arrancá-las da minha mão. Jesus atribuiu a nós nunca sermos arrancados da mão dele ao ouvir a voz dele. Então, se você consegue ouvir a voz de Deus ou reconhecer a voz de Deus, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. No Salmo 91. Veja, muitos de vocês citam no Salmo 91, mas eles não deixam Deus manifestar. Por que não deixam Deus manifestar? Porque eles estão presos no Logos. Eles estão presos na confissão do Salmo 91. E quando você lê o Salmo 91, tudo que isso está fazendo é condicionando a sua mente para estar aberta, para conseguir reconhecer o que Deus está pedindo para você fazer, te falando para fazer. Isso está fazendo sentido? Ele disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Promessa não é a palavra correta, é uma correlação. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com correlação. Você faz isso, isso vai acontecer. Se você é uma ovelha, você ouve a voz dele. Ovelha quer dizer, Jesus na demonstração ele estava falando sobre um relacionamento e uma comunhão, passando tempo juntos, ou conhecendo um ao outro. Ele disse, aqueles que me conhecem, eles vão ouvir a minha voz. Aqueles que me conhecem, eles vão reconhecer a minha voz. Não aqueles que... Agora, os outros que deixam outras pessoas dizerem para eles sobre mim, não o que eles ouvem outras pessoas falarem sobre mim. Então, você não venha para a igreja e você deixe ficar só no nível de você ter ouvido o apóstolo falar para você sobre Jesus. Porque o trabalho do apóstolo é te falar sobre Jesus e te posicionar. O apóstolo Paulo disse, sigam-me, assim como eu sigo Cristo. Você sabe qual é o objetivo final disso? Para que ele possa fazer você reconhecer Cristo assim como ele reconhece Cristo. Jesus disse, minhas ovelhas, ele disse em João 8,32. E você conhecerá a verdade. Quando? Abra lá. João 8, capítulo 8. 8,32. Ele diz, e você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Quando? Tá lá, tá na Bíblia. Veja, quando lemos a Bíblia a partir de um modelo pastoral ou um ponto de vista centrado no eu, nós não lemos o contexto. Porque nós pegamos aquilo que soa bom aos nossos ouvidos e nos faz nos sentir bem. Mas se você for para o versículo 31, se você continuar na minha palavra, aí então você é meu discípulo, seguidores. Na verdade, e você conhecerá a verdade, e a verdade... Então, o que você pensa que a verdade é? A verdade é aquilo que Deus está falando. A verdade é o que Deus está falando. E isso é o que vai te fazer, isso é o que vai te libertar. Porque tem muitos filhos de Deus que conhecem o Logos. Porque eles leem o versículo 32, mas eles não leram o versículo 31. Então eles estão, tudo bem, eles estão tranquilos com o Logos. E na mente deles, eles são livres, mas do lado de fora eles não são livres. As vidas deles não demonstram essa liberdade. Ele disse, se você permanecer na minha palavra, continuar na minha palavra, passando tempo comigo, veja, a sua confissão e você fazendo suas confissões, isso não é passar tempo com Deus.
A sua confissão, você confessando suas confissões, não é você passando tempo com Deus, é você preparando a sua mente para você poder passar tempo com Ele. Veja, preste atenção no que acontece no modelo pastoral da igreja. Nós ficamos tão centrados no eu que nós fizemos de ler a nossa confissão o nosso devocional. E as nossas confissões não são o nosso devocional. As nossas confissões estão preparando a nossa mente para que nós possamos entrar na nossa devoção, para que nós possamos meditar, para que nós possamos passar tempo com Deus. Porque eu preciso conseguir ouvir a voz de Deus. E ouça, ouvir a voz de Deus é um comportamento aprendido, não é um dom. Se fosse um dom, alguns de nós estaríamos em problemas. Se fosse um dom que Deus só apenas tinha colocado sobre uns e não em outros, não é um dom. Ouvir de Deus é um comportamento aprendido. Qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus, mas a questão é, você precisa passar tempo com Ele para aprender a voz dele e conseguir reconhecer a voz dele. E é aí que nós estamos tropeçando, porque nós ficamos distraídos na nossa devoção centrada no eu. Às vezes tem que ser só você, a palavra de Deus e Ele. Às vezes tem que ser só você, a palavra de Deus e Deus. Por quê? Porque eu estou me treinando para ouvir a voz de Deus. Então, deixa eu explicar, Leroy Júnior, me explica o que é reconhecer, o que você quer dizer com reconhecer a voz de Deus. O que eu quero dizer é, quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia diz para você esconder a palavra de Deus no seu coração. É por isso que a Bíblia também diz em Josué 1:8 para você meditar. Quando você medita, meditação significa moldar a palavra, pensar na palavra de Deus de novo, desmembrá-la, fazer perguntas acerca da palavra. O que isso quer dizer? O que aquilo quer dizer? O que ele estava dizendo ali? Em qual foi o contexto que isso aconteceu? O que ele estava fazendo? Tudo isso, por quê? Preste atenção. Para que a sua mente possa estar expandida, ser expandida. Quando a sua mente se torna expandida, renovada, renovar significa expandir. Quando ela expande, você agora consegue passar o dia e Deus pode estar falando com você através de um colega de trabalho que nem conhece ele. Mas, de repente, algo dentro de você faz com que você reconheça, essa é a voz de Deus. Deixa eu ouvir o que ele está falando. E a pessoa nem sabe o que está falando. Pode ser uma conversa em geral, e de repente a sua antena liga, o Espírito Santo te alerta agora, começa a te dar respostas. Você pode estar sentado num cinema e numa linha, uma fala no cinema pula dentro de você, aquilo era a sua resposta, isso é um reconhecimento. Veja, Deus, Ele precisa operar dessa forma, preste atenção, Deus opera dessa forma para que você não esteja no controle. Veja, porque se Deus tivesse que vir até você de uma certa forma específica para você reconhecer, ele significa que você está no controle, ele não está. Mas quando você se rende, você se humilha e você se submete a Deus, se submeter a Deus, debaixo da mão poderosa de Deus, Ele faz o que? Ele te exalta. Quando você se submete e você se rende, você coloca Deus no controle. E aí então agora Deus sabe melhor que qualquer um de nós como obter informações, chegar até nós. Ele sabe como fazer as informações chegarem até nós. É isso que eu quero dizer quando conseguir reconhecer a voz de Deus. Não é sobre decibéis, não é sobre a voz audível de Deus. Na verdade, ouça, preste atenção nisso, vá para Hebreus, porque eu preciso que você veja isso. Vá para Hebreus, de volta no capítulo 11, preste atenção. Deus nos deu exemplo após exemplo após exemplo, eu quero que você veja isso. Em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, no versículo 7, ele diz: pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus das coisas que não tinham sido vistas, se moveu em temor e preparou a casa, a arca,
para salvar sua casa, através do qual ele condenou o mundo e se tornou justo, herdeiro da justiça através da fé. Vamos desmembrar pela fé. O que isso quer dizer? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, certo? Agora vá para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. E o versículo 13. As primeiras 3 palavras. E Deus disse. E Deus fez o quê? Disse. Então, naquele momento específico no tempo, Hebreus 11, 7 diz, pela fé, Noé fez certas coisas, certo? Então, quando nós olhamos o que Noé fez, e tudo começou com aquilo que Deus disse. Então, Noé, naquele momento, estava ouvindo aquilo que Deus está falando. Noé estava ouvindo aquilo que Deus está falando. Se nos colocarmos de volta naquele tempo, e Deus falou, é aquilo que Deus está falando. Em outras palavras, ouça, eu quero que você ouça. Em outras palavras, Noé estava ouvindo rema. Agora, se é possível, Noé, que não tinha a presença habitando dentro do Espírito Santo, que não tinha a nova aliança, que não tinha o sangue de Jesus para lavar todos os pecados dele, ele precisava queimar os animais, ele precisava fazer todos os sacrifícios para poder ter a redenção dele. Se ele pôde ouvir o rema, mas o modelo pastoral da igreja fez com que nós nos tornássemos tão centrados no eu que nós nem olhamos, nem buscamos, nem procuramos o rema. Nós ficamos presos no logos e nas nossas confissões. Quando ele diz, através da fé, nós entendemos que os mundos foram moldados através daquilo que Deus está falando. Eu não posso moldar o meu mundo através daquilo que Deus falou no passado. Porque eu não estou no passado, eu estou no presente, então eu preciso saber o que Deus está falando. Então é por isso que Satanás não te incomoda quando você lê suas confissões. Satanás não te incomoda quando você lê suas confissões, quando ele começa a trazer distrações, ou quando você começa a meditar na palavra e entrar no Santo dos Santos, onde Deus consegue falar com você. Aí é quando ele começa a trazer distrações. Aí é quando do nada você fica com coisas para fazer do nada, ocupado. É aí que o telefone começa a tocar. Porque Satanás não quer que você saiba aquilo que Deus está falando. Porque uma vez que você descobre aquilo que Deus está falando, você agora pode colocar em prática aquilo. E uma vez que você coloca em prática, nada pode parar Deus, impedir Deus de manifestar. Você consegue imaginar quando eles colocaram aquele sangue nos portais das portas, nos umbrais das portas? Quando eles colocaram sangue nos umbrais das portas, nada, os anjos, o anjo da morte precisou, foi obrigado a passar por cima. Ele nem podia parar se ele quisesse. Preste atenção nisso. Poderia ser a pessoa mais suja dentro daquela casa, mas porque eles tinham o que Deus estava falando, o anjo da morte era obrigado a passar por cima. Agora imagina você vivendo corretamente e obtendo rema. Veja, eu preciso que você entenda isso, porque o apóstolo está mudando apenas de nos ensinar para agora profetizar para nós. Então ele está nos dando um início naquilo que Deus já está falando. Mesmo que você saiba ou não, sua vida está mudando para melhor nesse momento agora. Então você vai voltar e vai ouvir para o culto de domingo, vai ouvir o culto de domingo novamente, e você vai se dar conta
Isso não é só o apóstolo nos ensinando, isso é ele está profetizando para nós, isso é o que Deus está falando. Agora, quando você reconhece o que Deus está falando, isso abre a porta para Deus falar mais coisas para você. E preste atenção o que vai acontecer. Olha o que acontece, o apóstolo nos dá uma palavra profética. Quando nós voltamos e começamos a estudar e meditar e declarar aquelas palavras proféticas sobre nossas vidas, o que Deus vai fazer, ele vai começar a personalizar para você. Ele vai personalizar, que é onde agora isso abre a porta para você conseguir ouvir de Deus com relação à sua vida. Então agora você abre a porta para Deus usar você. Quando você se dá conta de quando Deus te usa, você está deixando ele não pode vir. Vá para João capítulo 15. Deus não pode vir e garantir a palavra dele na sua vida, na pauta do dia dele, sem cuidar das suas coisas também. Porque Deus, ele é um Deus que engloba tudo. Se Deus aparece em qualquer lugar, todas as coisas que não estão certas naquela vizinhança vai ter que ficar certo. Toda vez que você deixa Deus manifestar na sua vida, em favor dele, quando ele aparece para fazer aquilo que ele quer fazer na esfera da terra, através da sua vida, tudo que não está indo bem na sua vida tem que ser acertado, porque quando ele aparece, todas as coisas são acertadas. É por isso que você precisa abrir a sua mente para ouvir a voz de Deus e não apenas sobre a sua situação. João capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso é maturidade. Agora vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus está realmente dizendo, você não pode cuidar das situações na sua própria força. Pare de tentar. Apenas venha e habite em mim. Ele disse a mesma coisa em Mateus 11, 28. Pegue meu jugo, aprenda comigo. O que ele disse? Porque meu jugo é fácil e o meu fardo é leve. É leve. Deixa eu concluir aqui. Eu quero te mostrar algo. Como Jesus nos deu a resposta. Jesus nos deu a resposta e fez tão fácil para nós. Vá para João capítulo 12, versículo 49. Agora, se foi bom o suficiente para Jesus fazer, Jesus fez tudo muito simples. Você não ouve muito falar sobre Jesus confessando. Vocês não vão sair daqui dizendo que eu falei para vocês não fazerem suas confissões. Não é o que eu estou falando, não é o que eu disse. Não é o que eu disse. E se você disser para o apóstolo que eu falei isso, eu vou falar que você é um mentiroso na sua cara, porque não foi isso que eu falei. Mas nós fizemos da confissão a coisa principal. João 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, isso é Jesus falando.
porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento, aquilo que eu devo falar, e aquilo que eu devo falar, confessar. Isso é Jesus, dizer e falar, aquilo que eu devo dizer e falar. Não, Jesus não saía por aí falando qualquer coisa. Eu estou apenas falando aquilo que o Pai me fala para falar. Agora, alguns de vocês não fiquem super espirituais dizendo para mim que você não vai conversar com ninguém, a não ser que o Pai fale. Não era isso que Jesus estava falando, que ele não falava com ninguém. Jesus estava dizendo que quando se trata de lidar com situações, quando se trata de eu fazer aquilo que Deus está me pedindo para fazer, eu não estou a ponto de pegar uma confissão e tentar... Eu não vou pegar uma confissão e substituir em cima de uma profecia que me foi dada. Jesus disse, eu vou dizer aquilo que o Pai está dizendo, eu vou dizer o que o Pai me fala para falar, ok? Preste atenção. Outro, vá para João 5. João 5. Versículo 19. Vamos ver o versículo 17 primeiro. Mas Jesus respondeu a eles e disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Ele disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho. Jesus não disse eu trabalho. Ele disse, o meu Pai trabalha e eu trabalho. Certo? Depois ele continua no versículo 19. Depois ele respondeu Jesus a eles, verdadeiramente eu digo a vocês que o Filho não pode por si mesmo fazer nada, mas aquilo que ele vê o Pai fazer, porque todas as coisas que ele faz, essas também o Filho, tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus disse, eu apenas faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Jesus está nos falando como manifestar, como deixar Deus manifestar. Ele está nos falando, eu não vou dizer, só vou dizer o que Deus me fala para fazer. Não fale com a situação até que você tenha obtido rema sobre aquela situação, ok? Quando você fala com uma situação sem a rema, a palavra rema, tudo que você está fazendo é o que os 7 filhos de Seva fizeram. Quando você fala com uma situação sem a palavra rema, você está fazendo exatamente para vocês não, para o que vocês não sabem o que os filhos de Seva falaram. O demônio olhou para os 7 filhos de Seva e falou: Jesus eu conheço e Paulo eu conheço, mas quem é você? A situação, quando você fala com a sua situação sem a palavra rema, sua situação diz: Jesus eu conheço, o Paulo eu conheço. E na nossa situação ele vai dizer: Jesus eu conheço, o apóstolo Thompson eu conheço. Você foi criado por Deus para falar como Deus fala. Você foi criado para andar na terra assim como Deus anda na terra. O problema é, não tem como você fazer isso sem Ele. Você não pode, o que eu quero dizer, como você não pode fazer sem Ele, você não pode fazer isso sem saber o que Ele quer que você faça. Veja, Deus não está aqui para garantir a sua palavra. Isso é aí que entramos em problemas com as confissões. Deus, ele vai garantir a palavra dele e você precisa entrar em acordo com o que Deus está falando. Você não pode entrar em acordo com o que Deus está falando a não ser que você possa reconhecer o que Ele está falando. Então é por isso que você precisa passar tempo com o Pai, passar tempo com o Espírito Santo, para que você possa começar a reconhecer a voz de Deus debaixo de pressão. Ouça,
Como que você sabe que consegue a voz de Deus ouvir a voz de Deus antes de pressão? Daniel conseguiu. Eles fizeram uma lei dizendo, se você orar, ora de novo se você quiser, ora novamente se você quiser, e você vai entrar naquela cova com os leões. Daniel não estava debaixo de pressão, ele não ficou incomodado porque ele tinha uma certeza de Deus, ele estava comunicando com Deus. Então, eu estou querendo, isso sou eu tenho a tendência de crer que quando, na minha imaginação, eu tenho a tendência de crer na minha imaginação que quando uma das orações que ele orou por dia foi, Senhor, numa daquelas orações que ele orou por dia, Deus falou para ele, não se preocupa com eles não, Daniel, que eu vou calar a boca dos leões. Agora, você pode usar a sua própria imaginação, isso é o que eu creio. Então, Daniel entrou na cova dos leões sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Tudo vindo de ouvir a voz de Deus. O apóstolo está nos posicionando para conseguirmos ouvir a voz de Deus por nós mesmos. Então, preste atenção, aqui tem uma autorreflexão, já estou concluindo. Vem uma autorreflexão agora. Se você questiona a sua habilidade, lembre-se agora, ouvir a voz de Deus é um comportamento aprendido. Jesus disse em João 10, 27, minhas ovelhas, aqueles que me seguem, ouvem a minha voz. Certo? Jesus disse em João 8, 31, se você permanece na minha palavra, aí então você é meu discípulo. E aí então você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Vai te libertar. Certo? Então, se você questiona a sua habilidade de ouvir a Deus, isso significa que você não está passando tempo suficiente com Ele. Vamos fazer uma autorreflexão. É aí que entra a maturidade. É por isso que você tem que olhar no espelho. Se eu questiono a minha habilidade de ouvir a voz de Deus, então simplesmente significa que eu não estou passando tempo suficiente com Ele. Então eu preciso passar mais tempo, eu preciso sair da minha rotina dos meus 15 minutos. Todos os dias eu preciso sair da minha rotina, porque obviamente se eu estou questionando se eu posso ouvir ou não a voz de Deus, essa rotina de 15 minutos não está funcionando. Se eu estou questionando a minha habilidade de ouvir de Deus, então significa que eu não estou passando tempo suficiente com Ele. Então eu preciso voltar lá para puxar. Eu preciso voltar lá, às vezes no fim de semana, eu preciso ficar lá até que Deus me diga algo. Fale comigo alguma coisa. Então eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus. Agora preste atenção nisso. Então a razão pela qual a Bíblia nos fala para renovarmos a nossa mente é porque agora você consegue reconhecer o que Deus está falando e o que Deus não está falando. Deixa eu te falar algo. Isso vai ser muito necessário nesses últimos dias, porque nós temos alguns pregadores falando um monte de coisas. Nós temos muitos pregadores falando um monte de coisas e fazendo um monte de coisas. Então você precisa reconhecer o que é Deus e o que não é Deus. Você não pode olhar para a opinião de outra pessoa. O que você acha que ele, o que você pensa que ele fez, que ela fez, que você pensa que o que ele fez está certo ou errado? Não, vai ler a sua Bíblia, eu não penso nada. Você pensa que o que ele fez foi errado? Você pensa que o que ela fez está certo ou errado? Vai ler a sua Bíblia, vai meditar, passar tempo com Deus. Então, para que você possa reconhecer a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Não, se alguém entrar em concordância com isso, não com que outra pessoa concorda ou não. Deixa eu te falar outra coisa. Cada um de nós aqui vai ter o momento do Jardim do Getsemane. Você sabe o que eu quero dizer com isso? No momento do Jardim do Getsemane, ninguém creu no que Jesus estava a ponto de fazer. Ele precisou ir para o Jardim do Getsemane e orar. E ele disse, tendo dito isso, Senhor... Então, ele precisou ter a voz de Deus. Primeiro de tudo, ele precisou reconhecer a voz de Deus. E Deus falando com ele, filho, é isso que eu quero que você faça. Às vezes, não vai ter confirmação. Às vezes, não vai ter confirmação lá, na hora. Mas porque você passa tempo com Deus, você não precisa de confirmação. Aquela mulher, a viúva de Sarepta não teve confirmação. Ela não teve confirmação. O homem de Deus entrou lá e falou, faça lá um bolo para mim. Ela precisou tomar uma decisão. Eu ouvi de Deus ou não ouvi de Deus?
Ela poderia estar duvidando se ela tinha ouvido de Deus ou não. Podia ter duvidado se ela tinha ouvido de Deus ou não. Tá fazendo sentido isso? Então, nós precisamos começar a nos especializar naquilo que temos passado tempo como em geral. Temos que passar tempo com Deus e não ir até Deus com nossas confissões. Coloque suas confissões de lado às vezes. Sim, sim, as confissões são maravilhosas. Elas são maravilhosas para acertar sua mente. Mas elas são horríveis em tentar mudar situações. Lembre agora, os mundos foram moldados pela palavra de Deus. O seu mundo é moldado pelo que Deus está falando. Eu preciso que você seja o catalisador para fazer essa transição de sair dos pensamentos de Deus para ações de Deus. Fazer a transição de pensamentos de Deus para suas ações. Você tem que saber o que Deus quer. É assim que a transição acontece. Saber o que Deus quer. Quando você consegue, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. A transição disso para a execução é conseguir ouvir a voz dele. Então, eu quero que você comece a ouvir. E é tão maravilhoso que, veja, a razão pela qual isso é fácil para você entender, fácil para você receber, é porque nós temos uma cultura que o apóstolo criou, na qual ele ouve de Deus. Eu não sei se vocês já notaram o seguinte: o apóstolo, às vezes, ele tem que falar as anotações dele tão rápido, porque ele não sabe se vai conseguir voltar para essas anotações ou não. A razão pela qual ele não sabe se não vai conseguir voltar para essas anotações é que quando ele voltar para conversar com Deus de novo, Deus está falando outra coisa completamente diferente. Então é por isso que ele está cuspindo essas anotações. Deixa eu terminar, deixa eu concluir aqui, deixa eu falar isso para vocês para eu concluir. Porque ele já sabe que Deus vai começar a falar com ele sobre outras coisas, sobre o que outra pessoa precisa, eu preciso ministrar isso. Então é por isso que o profético é tão importante, para que possa iniciar você para você conseguir ouvir a voz de Deus por você mesmo. Não depender de outra pessoa ouvir de Deus por você, mas você pode ouvir de Deus por você mesmo. Levante sua mão se você precisa de um envelope. Uau, que mensagem poderosa. Eu sei que a sua vida foi transformada para sempre. Ouça, se você quiser fazer doação, é muito fácil. Mande a palavra SOW em mensagem de texto para mais 225-230-2224. Novamente, SOW para mais 225-230-2234. Ou você pode ir no website ewm.org/give. Nós também cremos no poder da conexão. Todas as coisas que têm acontecido nesse ministério precisam estar acontecendo também na sua vida. Então, se você quiser conectar e se tornar um parceiro conosco, mande a mensagem de texto CONNECT para mais 225-230-2234. Ou você pode ir novamente no website ewm.org/partnership. Nós estamos felizes de ter você conosco.